vamos para palíndromos, minha gente? Pode? Oh, maravilha. Sim. Who did this to you? Who the fuck did this to you? It was that Wallace boy, that ugly, fat little bastard! Aviva, did he rape you? Então, em 2004, o diretor ele realiza o Palíndromos, né? Que é um dos filmes, assim, entre os outros filmes dele, que inclusive mais gostei, né? Que mostra uma personagem, assim, chamada Aviva, que ela vai ser interpretada por várias atrizes, né? Durante o filme, né? Isso daí confundiu as pessoas de alguma maneira, a crítica e tal, o pessoal não aceita, né? Eu cheguei à minha conclusão pessoal, por que ele trocou de atriz, né? Mas depois eu até comento sobre isso. Onde ele vai criticar o pessoal que é contra aborto, né, esses ativistas contra aborto, né, que fazem, né, piquetes na frente das clínicas, os cristãos fundamentalistas, pessoas que têm, assim, exploram as crianças com deficiência, de certa maneira, para ficar uma coisa piegas, né? Ele foi bem claro, assim, no filme dele. E, cara, é um filme chocante, muito interessante, que vai contar a história dessa menina, que ela é uma personagem, uma menina judia de 13 anos, que o sonho dela é ter filhos, né? Ela vai acabar se relacionando com, não sei se é um parente, um priminho, não ficou claro pra mim, assim, vai acabar engravidando. A mãe dela, que quem faz essa personagem é Ellen Barkin, por sinal adorei, gente, de paixão. Eu fiquei apaixonadíssima pela Ellen Barkin, nem lembrava que ela era tão boa atriz, sabe? Você fala, sabe, eu tinha visto umas comédias com ela, né? E tal. A mãe dela acaba obrigando ela a fazer o aborto, né? Esse aborto faz a menina sofrer uma esterectomia, né? Porque dá um problema, né? Durante a cirurgia, né? Ela acaba fugindo e a partir daí ela vai virar uma menina assim, errante, né? E tal, que ela vai acabar se relacionando com pessoas assim mais velhas, um cara mais velho que vai acabar. Não fica claro se é um estupro, não parece ser forçado, mas ela acaba tendo relações sexuais. Vai parar numa casa tipo assim, é uma instituição, né, se não me engano, uma entidade, né, que cuida de crianças com deficiência, né, e nisso tudo aí, o mais interessante é justamente que os vários segmentos, todos eles, né, têm nomes diferentes, você vai entender por que tem o nome, tem um segmento que é Henry, né, Marcos? Qual é o nome, mais ou menos, do segmento, tu lembra? Segmento que chama Henry, tem um segmento que chama Yuda, né, tem um segmento que chama Down, tem um segmento que chama Henrietta e tem um segmento que chama Huckleberry. Ah, que bom que você foi lembrar, porque esse palíndromo, o pessoal também considera que vamos colocar assim, o desfecho da história da Dawn, né? Da Dawn ali do Bem-vindo à Casa das Bonecas, né? Que começa justamente a menina voltando do enterro da Dawn, né? Pouca gente, as pessoas que se iniciam, né, pelo Todd por esse filme, acho difícil até acontecer, mas não vão se ligar disso, né? Até não precisa, né? Porque é autoexplicativo de alguma maneira, né? Ela veio de um enterro, ela tá mencionando ser uma menina, não há necessidade, eu acho, de entender, a não ser, claro, que você for já um interessado, né, no trabalho do Todd, daí sim vai ficar mais divertido ainda saber que a Dawn existiu e que faz parte do segundo filme da carreira dele. Agora, o que eu acho interessante do Palíndromos é esse verniz, então, aí, tão falado pela Angel, de conto de fadas, né? Tem um conto, acho onírico esse trabalho dele, sabe? De alguma forma. E a verdadeira casa de bonecas, né? Porque o que a gente mais quer? A criança, a menina, quando o que ela mais quer é uma boneca, né? Uhum. E claro, para se iniciar, para se entender brincar de mamãe, né, Mal? Como mãe, exato. Daí, então, acho muito interessante. Acho o trabalho dele mais poético, mais profundo. Gosto muito do Palíndromos, muito mesmo. Eu também, adorei. Nossa, e como ele conversa não só com o Dollhouse, mas com toda a obra dele, como a gente comentou sobre essa questão de o nosso papel nisso tudo, nessa vida, como a gente encara essas coisas e o nosso ser boneco, o que o boneco representa, o objeto inanimado, o quanto nós somos, muitas vezes, objetos inanimados também, ou não. É muito interessante, é muito profundo, na verdade, né? Falar muito rápido sobre Palíndromos é difícil.
Eu até diria que o trabalho do Todd Solondz poderia ser, tipo, sintetizado em palíndromo. Qualquer lado é uma coisa só, sabe? É uma loucura, cara. Eu acho que essa palavra crucial, assim, em todo o trabalho dele, se eu fosse escolher uma, assim. É quase um conto de fadas, né? Sem fada nenhuma, né? Sem fada nenhuma. Só é mais um conto de fodas do que um conto de fadas. Conto de fodas, perfeito. Perfeito. Nossa, eu gostei tanto, gente, de ser... Desculpa, Marcos. Eu gostei tanto de ser várias atrizes, gente. Vocês não têm noção. Isso daí imprimiu, assim, um entendimento, assim, na minha percepção que, cara, todas as jovens, qualquer mulher pode sofrer aquela situação, sabe? Tirou aquele negócio de ser só um indivíduo, entendeu? Uma menina ruiva, uma mulher negra, entendeu? Uma mulher mais velha e tal. Todas as mulheres, né, sofrem essa pressão, né? Hoje em dia não está sendo tão discutido esse negócio de... Tipo assim, eu não sou contra, né, a mulher ter o direito de abortar, se for necessário, né? O Estado está querendo, né, tomar essa decisão pela gente, né? Então, para mim, assim, é um filme tão verdadeiro, assim, quando ele mostra a hipocrisia disso, sabe? Quando ela conversando com a mãe, que é a Ellen Barkin, lá, ela falando assim: mãe, meu sonho é ter filhos, eu quero ter muitos filhos, né? Ela fala pra mãe, né? Aí depois, quando ela tá grávida, a mãe fala: mas ele pode vir deformado, pode vir faltando uma mão, pode vir anencéfalo, o que você vai fazer? A tua vida acabou. E caramba, sabe, é muito interessante. Eu adorei a abordagem corajosa. Muito mesmo. E fora a boy band, né? Puta, a boy band de crianças especiais, que coisa genial, que sacada. Muito legal, muito legal. Meio N5, né, sei lá. Não, me lembrou o Freaks do Todd Browning. Sim. Exatamente. E o que eu achei muito legal é o carinho e a dedicação com a música tema do filme, que toca nos créditos da boy band, né? Toca durante o filme, mas a produção, né? Toda a produção da canção que toca nos créditos, que toca então durante o filme, fica tão no ouvido como uma música de boy band dos N5, tudo bonitinho, né? Ou de Backstreet Boys, enfim, coreografia, né? Eles têm coreografia e tudo, é muito legal. Eu já ouvi, vocês não ouviram? Eu já ouvi em casa essa música, não só no filme. Eu já vibrei com essa música. Sweet, sweet Jesus, hallelujah, we praise your name. Nobody Jesus could do. Wow, you guys are great. You're all so talented. Mas sabe o que eu achei legal, que eu até não mencionei, não sei se é justo mencionar agora, mas aliás é justo, né, mencionar enquanto está sendo gravado, que os filmes, eles têm uma música criada, né, tanto no Welcome to Dollhouse, quanto no Happiness, né, tem músicas mesmo, né, feitas para, né, isso é legal, né, esse daí tem essa música que é meio N5 e tal, com uma batida assim dançante, né. Eu, adorei isso, já. É a boy band gospel de crianças deficientes, né? Fantástico o negócio. Cara, eu adorei o Palíndromo, mas na minha opinião, assim, um dos melhores filmes do diretor, sabe? Que eu fiquei apaixonado, terminou, assim, a sequência final, então, quando se mistura, assim, todas as mulheres, né? Elas aparecem, né, todas as moças, né? E volta de novo pra primeira menina, nossa, aquilo ali... Que ela acaba dizendo, né? Eu tenho o pressentimento que desta vez eu serei mãe. Ai, que amor. É o conto de fadas engraçado, porque o Palíndromo, como vocês mesmos falaram, ele tem uma coisa meio de história de conto de fadas. A moça que foge de casa, vai viver aventuras e tudo. Só que o Todd Solondz, ele é muito cruel, né? Ele é um cara assim, muito, muito cruel, porque os personagens, nesse caso, a Viva, ela não tem um arco dramático, quer dizer, ela sai de um lugar, vive uma aventura que vai mudar a vida dela completamente, e ela vai chegar num lugar que é uma volta de 180 graus, ela vai estar do outro lado. Pelo contrário, é um círculo dramático, ela volta pro mesmo lugar, né? Ela passa tudo aquilo para ser a mesma pessoa passando e voltando pro mesmo lugar de onde ela começou, né? E tal. Chega a ser algo assim... Não, e eu digo mais, Marcos, eu aumento. Ele não é apenas cruel, ele pra você ver como é que é, porque a gente tem um estereótipo do que é beleza, né? Pra gente mesmo, o mal, eu conheço
porque eu já escuto muito mal quando tu fala em outros podcasts, sabe, Maurício? A gente tem pra gente o que é beleza. Entendeu? Mesmo a gente não, às vezes sendo tão quanto a gente acredita, né? Eu não sou bonito, vai, um negócio assim, o que é beleza em si? E tem certos momentos que a Viva, ela é representada por uma mulher negra, gorda, enorme, de mais de 100 quilos. E ela no chão, assim, deitada e tal, e cara, aquilo ali é uma coisa que agride, porque é totalmente, não é bonito. Entendeu? Mas na próxima sequência ela vai ser uma ruiva. Aí na próxima sequência ela vai ser uma gordinha de cabelo encaracolado. Então ele vai brincar com os teus sentimentos. E todas vão estar detalhe vestidas com aquelas roupinhas, né? Vamos supor, se ela tá com a mesma roupa, ela vai estar uma mulher bem gorda de 100 quilos com uma mini blusa. Sim, e de calça. Né, e tal. E, cara, ele é cruel porque ele sabe que isso vai te incomodar, entendeu? Porque, vai te confrontar, exatamente. Mexe exatamente no preconceito, né? Que existe em toda parte também, né? Ele nunca trabalhou, né, com nenhuma atriz dessas tida como beldades, né? Nunca. Né? Isso é muito interessante. Né? Pô, Jennifer Jason Leigh, Lara Flynn Boyle, todas as atrizes que são do underground mesmo e que nunca também estamparam. Acho que talvez da Lara Flynn Boyle, o único... perdão, da Salma Blair, o único filme pop foi o Cruel Intentions, né? O Segundas Intenções, né? Hellboy também, né? Isso. Mas é engraçado que essa mudança das atrizes, porque a Viva ela tem um grande problema de inadequação, né? E dificuldade também de se adequar ao que se espera dela e tudo, enfim. E ele troca, ele põe uma menina magrinha, bonitinha, põe uma negra gordinha, põe uma mulher mais velha, uma mulher mais nova, né? Diferentes, assim, padrões de aparência física. Fica bem claro isso, que independente da aparência que você tenha, você pode ter dentro de si inadequações, desejos não realizados, frustrações e se perder na vida, né? Completamente, perder o rumo, né? E tal. Isso independe até das chances que você receba e de quem você seja, né? Então isso é muito bacana dele colocar a coisa dessa maneira porque senão ficaria muito fácil você pensar, vamos dizer que a Viva ela fosse desde o início uma moça feia, você falar, claro, ela é feia, né? Só pode acabar desse jeito, mas ele deixa claro que não é só por causa disso, né? É o que você leva dentro de você que acaba te levando pro destino que você tem, né? Isso pode ser qualquer uma de nós, né? Qualquer uma de nós, sendo jovem, sendo velha, sendo gorda, sendo magra, sendo negra, branca, é isso que é legal, né? E tal, ele deixou claro assim, ó, todas vocês, entendeu? Vocês podem se sentir inadequadas, todas vocês podem ser uma Viva, né? No final de contas, né? Isso é muito legal, eu apaixonei, calou fundo mesmo o filme pra mim, assim. E ele também faz uma denúncia muito interessante nesse filme, que é essa coisa aí dessa coisa do religioso, né? Que se por um lado ele é altruísta, desprendido, por outro lado tem um pensamento rígido de extrema direita, né? Então, que é um personagem muito comum na cultura americana de hoje, né? Você tem essa coisa do extremismo religioso crescente e ao mesmo tempo são pessoas que têm influência na política, que falam que elas querem o melhor, que elas estão defendendo a família, a moral, o que é bom, contra aborto e etc. Mas tem posições extremas também, por outro lado, e perigosas, né? E no Brasil também, eu acho que essa discussão está muito em cima hoje e ela é muito bem colocada nesse filme do Todd Solondz, né? E tal, com esse pessoal que a Viva encontra, né? Que esse lar para crianças, né, deficientes e rejeitadas, né? Porém, eles pagam um assassino, né? Para matar os médicos que fazem aborto, né? Então, e vai dar acabar ocasionando uma situação terrível, né? E tal. Exato. Né? Então e o abuso infantil vai estar misturado com isso, né? E vai nascer disso também, né? De quem está dizendo que está protegendo a família contra o aborto, né? É verdade. Então, a cena das fotos, né? Você lembra, Mal? A cena das fotos dele, que quando eles estão ela vê eles conversando no escritório e o cara fala que tirou fotos dela, ela estava dormindo e eles ficam vendo. Sim. Olha só, são pessoas que estão ali para defender a moral e os bons costumes, né? E a vida do ser humano, né? E tal. Então ali eliminando a vida, né, decidindo quem vive e quem morre, né, decidindo como as pessoas se comportam, né. Então acho muito justo, sabe, ele falar sobre isso, né,
não fosse os filmes maravilhosos ainda que ele fez, ainda nos apresenta esse filme sensacional, né? Então... É um roteiro sensacional e acho que é o mais inventivo em termos de narrativa também, o Palíndromos. Né? E não foi, desculpa só, Marcos, só para complementar, não foi distribuído, viu? No Brasil não existe ele. Então, né, vamos acender um beat pra Thor, né? Como o pessoal fala, né? E conhecer o Palíndromos. Eu acho que é o filme que mais tem a dizer, talvez, para nós aqui no Brasil. Não que os outros dele não tenham, mas o Palíndromos principalmente, viu? Tem muito aí a dizer para a realidade brasileira, né? Tanto dessa questão da infância, né? Do abuso e da sexualidade precoce, quanto dessa questão do extremismo religioso, né? Que está aí na Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara, né? Bom. Exatamente. Só para mencionar, né, que eu acho legal, assistam também, ouvinte, por favor, conheça um filme chamado A Caça. É um filme chamado, no original é Jagten, que é com esse ator aí, como é que faz o Hannibal? É o Mads Valhalla Rising Mikkelsen. É Mads Mikkelsen, não é o nome dele, né? E é um filme que fala justamente sobre isso, né? O quanto a sociedade está predisposta a julgar e condenar as pessoas, né? E o que vai ocasionar, né? A situação que vai ocasionar. Então, vamos pra frente aí pra gente conseguir terminar. Vamos lá, agora eu acho que é você, né, Marcos? Traz aí o próximo, por favor, pra gente. O próximo filme dele é um filme de 2009, A Vida Durante a Guerra, né? E que esse filme ele pega os personagens que a gente viu no Welcome to the Dollhouse e no Felicidade, né? E ele mostra o que aconteceu, ele faz uma continuação da história desses personagens e dos desdobramentos, né, dos fatos que ocorreram com eles, de duas maneiras interessantes. São atores, né, vividos por outros atores, né, que encarnam não só os personagens um pouco mais velhos, mas eu acho que também espiritualmente, moralmente e psicologicamente, né, mais velhos e mais destruídos, né, pelas escolhas que eles fizeram durante nos outros dois filmes, né, que contam o início dessas histórias, né. E tal. E também eu acho que é um filme que a gente também poderia citar, que é o que esteticamente também é o que ele foi talvez um pouco mais ousado, tem uma fotografia com muitos filtros, né? Um tempo, uma narrativa mais lenta, mais reflexiva também do que os outros. É um filme que acho que também tem menos abertura pro humor, né? Pro humor negro do que nos outros. É um filme que tá mais para um drama mais depressivo mesmo, né? Do que os outros que tem muito humor, né? Assim, nem que seja humor involuntário, eu diria, né? Uma coisa muito bacana, o Paul Rubens, né, que fez um dos primeiros filmes do Tim Burton, acho que o primeiro filme do Tim Burton, na verdade, né, o Pee Wee Herman, ele foi acusado de estupro, né, de estupro, e tá no filme, né, que bacana que ele chamou, olha, se já não era recorrente, né, o tema nos filmes dele, ele chamou um acusado de estupro pra atuar no filme, né? Eu não sabia disso, mal. Eu fiquei assim, até achei estranho, né? Falei, olha o Pee Wee Herman, né? Fazendo um personagem aí e tal, porque tudo é modificado, né? Que nem o Marcos falou. São outros personagens e tal. Aliás, outros, não personagens, outros atores, né? Interpretando. Eu gostei muito disso também. Inclusive, tem aquela cena lá no começo lá do Happiness, né? Ela é refeita, né? Vamos colocar assim, com componentes diferentes, né? Pra mostrar assim, o cara é negro, né? Mudou, né? Eu não lembro o nome do ator. Aí já colocam, então, como é que é? Gangues, né? Não sei o que lá, coisa que o outro personagem não tinha, né? O personagem lá do Philip Seymour Hoffman, né? Aumentaram mais, colocando componente, né? Por conta da raça do ator, né? Então ficou engraçado, porque o cara, ele vai fazer o pedido e a moça do restaurante fala de novo, é você, seu tarado, né? E tal, e briga com ele, né? A Joy do filme Felicidade, né? Ela acabou ficando com o personagem do Philip Seymour Hoffman, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu não sei se... Uma impressão que me deu desse filme, que é uma coisa engraçada aqui, não querendo entrar muito em aspecto técnico, né? Que não é nem o propósito da gente, mas assim, o Felicidade e o Bem-vindos à Casa das Bonecas, eles têm uma coisa mais naturalista na hora da fotografia, na hora mesmo
da narrativa. Esse filme tem essa fotografia toda carregada, saturada de filtros e de monocromias, etc e tal. Será que não é isso que ele não está querendo dizer, talvez? Que é o destino desses personagens, só que imaginado, né? Vamos tentar imaginar o que aconteceu com eles, ou uma possível, né? Não é exatamente o que teria acontecido com eles, né? Porque até eles não estão mais em New Jersey, né? Eles vão estar na Flórida, não é isso? Sim. A história se passa na Flórida, né? Inclusive a família lá, essa mulher aí que descobriu que o marido era pedófilo, ele foi preso. O personagem do Ciara Hinds, né? Ciara Hinds, o nome dele? Isso, o Bill aí é vivido pelo Ciara Hinds. Gente, eu adoro esse ator. Sabe, eu adoro mesmo, de paixão. Não quero te interromper, Angélica, mas assim, agora que você falou dele, uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, não sei se o Emerson e o Maurício vão concordar, é a maneira como o Bill, que era o pedófilo do Felicidade, né? Como ele é mostrado nesse filme. Ele é quase que um fantasma, né? Ele tá com aquele terno preto o tempo todo, ele tem uma expressão grave, distante, né? E ele mesmo tem um jeito de se mexer que ele não faz barulho nunca, né? Ele não pisca. No final fica até bem claro isso daí que você falou aí, né? Ele parece que ele que ele não tá lá, né? Ele já não faz parte, né, do mundo dos vivos, né? E ele assombra, né? A lembrança do que aconteceu, né? Do que ele fez, é mesmo uma lembrança que assombra a família dele, que impede que as coisas deem certo para sempre, né? Pra mulher dele e pros filhos, né? Pra ex-mulher e pros filhos, né? É uma coisa muito interessante como esse personagem foi mostrado nesse filme e as consequências de tudo que ele fez, né? Sim. Eu gostei bastante desse também, viu? Olha, aliás, eu gostei de todos, tá? Mas depois eu até falo nas minhas considerações finais, seja por um motivo específico ou outro, assim, eu gostei disso tudo, assim. Cara, eu gostei inclusive da fotografia também, eu curti isso daí. Eu gostei de mudar a atriz que faz a mulher lá, já então ela tá querendo casar com o senhor, né? Que ela diz que é bem sucedido e tal. As crianças já estão mais crescidas, né? Já vai ter a menininha lá mais velha, o filho menor e o outro já está na faculdade, né? E olha só, ele está estudando antropologia, né? E os macacos bonobo, veja só, né? Estudando sexologia, né? Dos animais, né? Ele tá até para talvez compreender o que aconteceu, né? De certa maneira, né? Mas olha, eu gostei. Tu curtiu, Mal, esse daí? Tô contigo, hein? Tamo abraçado. Adoro todos os filmes. Adorei a trilha sonora, achei. A questão da fotografia que tu fala, Marcos, respondendo, pode ser, adoro as tuas visões, deu uma poesia na teu linguajar que é incrível, né? Pode ser, ao mesmo tempo que também pode ser, de alguma maneira, ele tentando entrar num cinema mais técnico, por que não? Aqui temos a trilha sonora do Beck, né, e do David Bernhardt, né, eu nunca sei falar o sobrenome desse fulano aí, porque eu odeio esse homem, que ele namorou na Natalie Portman. Mas, aliás, dizem, né, que eles namoraram, não sei se é verdade. Tomara que não. Mas enfim, e gosta, quem sabe por que não ele querendo fazer um trabalho mais técnico, pode ser, mais bem acabado, não que os outros se refinando, né, conforme vai passando, sim. Coisa que eu não vejo no Dark Horse. Eu acho que é o filme menos... o Emerson estava comentando, né, que acha o storytelling o menos, né, interessante, né, o que tu menos gosta é o storytelling, né? Eu fico com Dark Horse. Não achei simpático o personagem, não achei carismático o personagem principal. E daí eu gostei desse. e foi bacana, porque eu vi, já volto pro Palino, mas eu vi perdão, pro A Vida Durante a Guerra, mas eu vi o Dark Horse e depois eu revi o Happiness e, né, o Emerson, então, que descobriu o Happiness por causa do filme Seymour Hoffman, e justamente com o Seymour Hoffman eu vejo como faz diferença um cara carismático, né? Como faz diferença um cara competente. O filme Seymour Hoffman é um monstro, né? Sim. E o rapaz principal do Dark Horse não consegui engolir. Não consegui. Gosto ainda da temática, gosto dos diálogos, inclusive o diálogo do próprio personagem principal, mas não gosto do personagem principal. Mas enfim, A Vida Durante a Guerra pra mim é um dos também melhores, tá ali, depois do Palino, está no mesmo nível, não tão controverso quanto, né? Mas gosto do mesmo jeito. Eu acho que levou uma porrada, né, gente? Vamos conversar. Eu acho que levou uma porrada depois do Palíndromos, de tão controverso e boicotado o filme, né? Eu acho que tá tal qual, a Índia já relembrou aqui, o Gaspar Noé no cast, o Irreversível, sabe? Acho que foi tão boicotado quanto, sabe?
Então, o público, vamos colocar assim, eu acho que o cinema dele devia atingir muito mais o público do que está atingindo, entendeu? O pessoal tem que parar de ter medo, né? Ou de ter medo de certas situações, né? E tal, dos diálogos que vão. Que isso daí é uma oportunidade de catarse humana, né? Você vê essas situações aí, você colocar isso na tua vida pessoal, né? É importante isso, né? Cara, como é interessante você ver esses personagens descascados que nem cebolas, né? As camadas vão caindo, cara, e o centro não é bonito. Olha por cima, sabe? Essa cebola tá meio podre no meio, né? Fazendo uma analogia. Mas assim, cara, é muito legal. Eu curti pra caramba, adorei os atores, gente. Eu gostei demais. Eu ia falar dessa mulher que faz a que tenta se casar novamente, sabe? Com o judeu lá e tal. Cara, adoro essa atriz, sabe? Ela passa uma verdade e tal. Eu gosto mais dela até do que a outra atriz lá que era casada com o cara, né? No outro filme lá, o Happiness. E, sabe, gostei muito. As crianças são muito expressivas. Esse menino é muito expressivo, sabe? Dá vontade de sentar e conversar com ele também, sabe? Aquela criança inteligente que você quer sentar e conversar. Eu lembrei agora que eu também não consegui rever A Vida Durante a Guerra, assisti quando ele estreou. Mas eu lembro de uma cena muito incrível que a mãe chega em casa e diz, né? Eu acho que ela começa a falar sobre orgasmo, né? Sobre o que é o orgasmo. E a criança tá na cozinha, ela nem repara que ele tá na cozinha, o filho. E ela vai falando, que meu Deus, você vai sentindo um prazer dentro do corpo, vai subindo um calor. Aí que ela se toca que o filho tá do lado. Ela até fala, né? Não devia estar falando isso com você aqui, né? Mas, enfim. Isso, e tal. E é engraçado como esse menino, apesar de ter esse momento, né? Em que a mãe fala pra ele que tá apaixonada, começa a descrever o que ela sente, né? Quando esse namorado que ela arrumou toca nela e tudo mais perto do fim, o menino vai criar uma situação para destruir esse idílio da mãe de uma maneira definitiva, né? De botar areia mesmo de vez, né? No futuro casamento da mãe, né? Ainda assombrado pelo fantasma, né? Do pai, do que o pai fez, né? E tudo. É uma coisa muito, muito interessante. Eu acho também bem bacana a maneira como o personagem da Joy é mostrado nesse filme, né? E essa coisa surreal que ela tem de conversar com os mortos, né? Que são na verdade, são os mortos que ela foi deixando para trás na vida, né? Dos relacionamentos mal engendrados que ela teve, né? E mal resolvidos, né? De se relacionar com pessoas que tinham baixa estima, né? Baixa autoestima, e como ela conseguiu ser o motor desse pessoal se matar, né? E tal, dois caras seguidos, né, e tudo. E como esses fantasmas também perseguem ela. Eu acho que A Vida Durante a Guerra é bem isso, né? É um filme que é sobre como os fantasmas de pessoas que passaram na nossa vida podem nos perseguir e impedir da nossa vida dar certo, né? Nossa guerra, né? Nossa guerra pessoal, né? Nossa vida é uma guerra e os personagens que passam, né? Quantos corpos, né? A gente não teve que combater nos frontes da nossa vida, né? Esses espíritos chegam sempre, né? É uma poesia também incrível. E ele brinca também com essa coisa, faz uma metáfora também para essa coisa das guerras que os Estados Unidos estão envolvidos nas quais, né? Sim, que os fantasmas dos mortos, né? Nessas guerras que existem um pouco para manter, né, o status do capitalismo americano, como eles também estão ali assombrando, né, a vida de quem se beneficia, né, com o resultado das guerras, né? E agora você, né, Emerson? Quer terminar aí, já que você gostou tanto? É você que traz aí pro ouvinte aí o último filme aí do Todd Solondz. Então, em 2011, né, ele faz o seu, até então, último filme, que é o Dark Horse, né? Conta basicamente a história do Abe, que é um homem de 30 anos, mais ou menos, assim, que ele é meio que... Ele gosta dessa coisa pop e tal, ele coleciona brinquedinhos, né? Isso vai resultar em alguns problemas ao longo do filme. E ele também conhece uma mulher chamada Miranda, né, que é a Selma Blair, né? Ela também é um pouco esquisita, assim, e tal, ela é meio calada também. O relacionamento dos dois é um pouco estranho, né? O filme já começa com eles meio que se conhecendo entre aspas, né? Porque também não tem muito diálogo e tal. E ele meio que... Ele traz de volta esse tema dos filmes anteriores dele. Só que, ao meu ver, de uma forma mais... eu não sei, assim... Atual, eu acho que talvez?
Pois é, eu acho que é atual. Eu acho que o Todd Solondz meio que ele tem uma identidade, assim, uma afinidade com a cultura pop em geral, né? Isso pelo menos ficou visto pra mim, nesse filme, assim, e depois que eu fui procurar sobre ele falando sobre o filme e tal, e sobre essa nova geração, eu meio que confirmei, assim, isso, né, essa afinidade dele, e eu acho que ele conseguiu, eu acho que é isso, sabe, ele quis transportar esses temas que ele já falava pra esse novo universo, assim, pra essa nova geração, né, essa geração mas eu acho que ele ficou tão raso, não, acho que é o menos converso, menos que ele vai fundo, menos que ele descasca a cebola, sabe, acho que só tem naquele diálogo, ele com a mãe dele, sobre as pessoas, que eu acho que é mais que tem um personagem principal, vamos colocar assim, um protagonista, é muito mais antipático também, né? É claramente antipático, né? Você antipatiza com o Abe, né? Porque ele é um menino mimado, né? Não é isso, o Emerson? É um garoto mimado. E possivelmente proposital, né? Porque eu falo que eu não gosto dele, né? Propositalmente deve ter sido isso, né? Chamar um cara que não fosse tão simpático mesmo. Ele se torna meio irritante, isso eu concordo, assim. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Essa nova visão dele para essa nova geração, acho que foi bem interessante, assim. E como ele vai lidar com isso, com a infantilidade de alguém que é adulto, sabe? Mas qual nova geração que eu me pergunto? Por causa que ser colecionador, isso vem de, pelo menos, de sempre, não? Não, mas hoje isso é muito mais disseminado. Se você escutar a quantidade de podcasts que a gente escuta por aí, conhece os blogs, sites e tal, cultura nerd em si, isso daí está sendo expandido, né? Mas acho que isso é até ultrapassado já isso. Sim, mas hoje em dia é muito mais, vamos colocar assim, as pessoas não têm mais vergonha de ser um colecionista, Não, então, antigamente era uma coisa mais de nerd, hoje em dia todo mundo, né? Quer ter o seu action figure e é capaz de matar ou morrer, né, pelo seu action figure, né? Mas ao mesmo tempo, acho que já tá passado. Quando eu vi o tema, assim, quando eu vi o personagem, o seu universo e os bonequinhos, eu disse, mais uma vez falar sobre isso? Eu gostei. Mas eu acho que o problema desse personagem não é nem que ele é um colecionista, né? E tal, de brinquedos e de action figures, é que ele é um colecionista com o dinheiro dos outros, né, com o dinheiro do pai, né, isso. E ele trabalha na firma do pai, não trabalha, né, finge que trabalha, né, e na verdade gasta o que não deveria e coloca em risco, né, a saúde financeira da empresa do pai com os hábitos caros dele, né, e tal, enche o saco. Tem um Thundercats de $450. Isso. E ele é emocionalmente, ele é totalmente imaturo no sentido emocional. E talvez essa coisa dele gostar de colecionar brinquedos, porque tem pessoas que colecionam brinquedos e não são imaturas, colecionam com o seu próprio dinheiro, né? Guardam isso como uma nostalgia da juventude e tudo, mas são pessoas perfeitamente responsáveis. No caso específico desse personagem, ele colecionar brinquedos não é por acaso, é uma metáfora para a infantilidade dele, emocional, para financeira, né, para inadequação total dele no mundo. Exato. Né? E para de novo falar da casa, né? De novo a bem-vinda à casa de bonecas, né? Exatamente, né? Quantos bonecos, né? O quarto dele é um quarto infantil também, né? Eu lembro da aparência do quarto dele. Ele chama a mulher ainda pra viver com ele no quarto, né? Isso vai ser temporário, né? Vai ser logo... Não, isso. É nesse, né? É nesse que os pais vão pra Flórida, né? Isso, eles querem vender a casa, sim. A Miranda, que é o personagem da Selma Blair, é aquele personagem do primeiro segmento do filme Storytelling, né? Isso com a Vi, né? Isso, é com outro nome, mas é ela. É a mesma pessoa, né? Aliás, a mesma pessoa que acabou dando naquilo, né? Ela é o desdobramento daquele personagem, né? Totalmente blasé, infeliz, né, que consome remédios, né, e tal, né. A gente não falou isso, mas tem isso dos personagens tomarem muita medicação, né, porque a mãe no Happiness, né, cadê meu Valium? A menininha, mãe, cadê meu remédio, né, ou seja, todo mundo se medica, né, e sofre de depressão, e sofre, né, não consegue lidar com a realidade, né, de alguma maneira, precisa de medicação, né. Isso é ótimo, né, isso é ótimo, porque em quantos outros filmes que a gente vê que ninguém toma remédio nenhum, né. E tem um certo momento nesse filme, não sei se vocês lembram, que a mãe fala, você precisa passar no psiquiatra, precisa se medicar. Aí ele, não, eu não me drogo. Pô, o personagem que eu adorei, gente, na minha opinião, assim, o personagem mais legal do filme, né,
não sei se vocês concordam, é a secretária do pai dele, né? Que é uma espécie de mãe, é uma espécie de mãe pra ele, e ela fica o tempo todo mudando de personalidade. Quando ela tá na casa dele, ou então quando ela tá dentro da imaginação dele, das ilusões dele, vamos colocar assim, ela se transforma, ela é totalmente, né, mandona e tal, e ele fala, pô, você tá diferente, o nome dela é Miranda, né? Se não me engano. É interpretada pela Donna Murphy. Cara, que atriz maravilhosa, linda, e ela muda muito. É a que tem mais mudanças, assim, né? Enquanto o Christopher Walken tá lá todo zumbi, né? Não fala nada. A Mia Farrow é aquela mãezinha, né? Estereótipo de mãe judia, né? E tal, preocupada. Ela é a que muda e se transforma o tempo todo, cara. Isso é muito foda, cara. É a que eu mais gostei no filme, foi a secretária, cara. E depois o envolvimento amoroso dele, né? Do menino. Pois é, mas esse personagem da secretária, e ela ainda também retoma esse tema que é muito caro, né, ao Todd Solondz, que é eu ser a segunda ou a terceira escolha da pessoa de quem eu gosto, né, e tal, que é o caso dela, né, ele só vai prestar atenção nela depois, né, e tal, ainda mais quando o relacionamento dele com a Miranda começa a não dar muito certo, enfim, rompem e etc e tal, né, mas ele em nenhum momento ele consegue enxergar, né, até, sei lá, uma certa parte do filme, o que ela gosta dele, né? E tal, e que ela o compreende de certa maneira, ela aceita, né, esse bebezão mimado que ele é, né? E tudo, e tenta ainda ajudá-lo, né? E tal. Mas ele é um cara que ele não consegue, né, perceber que ele pode tomar um outro rumo na vida. O filme, o tempo todo, ele tem chances e oportunidades dadas por todos os personagens que estão à volta dele tomar um outro rumo. E ele não toma, né? Não toma, exato. Tem a participação também do Justin Bartha, né? Que ele é um rapaz que está fazendo sucesso com a série Hannibal. E tal. Ele é uma ponta. Isso, ele é o... É o Will. Um dos personagens do Cybernoncase, né? O que nunca aparece no Cybernoncase, né? Ela aparece no começo e depois some, né? E a gente vê o quanto ele é bonitinho, porque no Hannibal ele só parece cabeludo e de barba, né? E aí ele tá todo bonitinho, né? Que ele faz o irmão bem sucedido, né? Do Abe, e que ele é comparado o tempo todo com o irmão, né? Que é um médico e tal, ele é bem sucedido, coitado. Dá pena um pouco nesse momento. E bonito, né? E bonito, muito bonito, né? Nem parece filho daqueles pais, né? Apesar que o Christopher Walken sempre achei um senhor muito bonito. Muito bem aparentado, assim, sabe? E a minha farra com botox que eu vou te dizer. Tá botocada ela, né? Sempre estranha, né? Eu gosto dela. Eu acho que ela tem uma beleza interessante, exótica, assim, sabe? É exótico. Dá pra colocar. Mas é só uma coisinha. Depois a Miranda, né, que é o par romântico ali, fala pra ele que ela tem hepatite, né? Hepatite B, se não me engano. Isso. E ele fica... Engraçado assim, porque ele é aquele nerd que nunca teve uma mulher e tal, e nunca se relacionou muito bem com as mulheres, nunca se deu muito bem e tal. E quando consegue uma, daqui a pouco ela fala, não te avisei e tal, mas eu tenho hepatite B, né? Tipo assim. Aí eu falo, caramba. E você pode ter pegado, né? Isso, aí meio que se afasta, assim, sabe? E aquele negócio, caramba, mas eu fico com ela? Ou eu cuido, sei lá, sabe? Eu tomo precauções, assim e tal, né? Não, interessante. Mas, sabe o que é engraçado, o Emerson? Que ele não sabia direito que era isso. Tanto que depois que ela fala pra ele, ele vai lá ver no YouTube o que significa, entendeu? Depois que ele foi entender como é que você pega essa doença e qual a gravidade da doença, entendeu? Que é transmitida sexualmente, né? E tal, né? E ele fica louco ligando pro irmão dele, né? Ele liga pro irmão dele. Aí a mulher fala, anota seu número aí. Eu falo, não, que isso? Tipo, o cara sabe, né? Aí ela fala, mas e se ele não souber? Ele fala, então se ele não souber, não liga pra mim então, né? Se revolta lá com o irmão dele, né? É quando ele vai procurar o irmão mesmo, né? Pra saber sobre a doença. Sim. E o nome do filme, né? Que Dark Horse, tipo assim, dá pra entender que é tipo o azarão, né? Negócio assim, porque o pai dele é um apostador, né? De cavalos, né? E tal. E ele fala que gosta de apostar no azarão, é isso? Uhum. Na zebra, não lembro exatamente, né? Qual que é isso, na zebra, né? No azarão. Então, que ganha. Então, não apostou no azarão dessa vez, que seria ele, né? Que Dark Horse é o Abe, né? Tem a ver também com essa coisa o pai media os dois filhos, né? A altura dos dois, e ele é o irmão mais novo, né? Isso é assim, Marcos. Só que a gente vê aqui na medição da altura, ele era mais alto do que o irmão mais velho, né? Até uma certa idade. Por isso que o pai apelidou ele de azarão, que ele correu por fora e ganhou, né? E tal. Só que depois ele parou, depois ele estacionou e não ganhou mais, né? Enfim, começou a só perder, verdade. Né? E tal. É um personagem que
tipo assim, você não simpatiza com o personagem, né? Porque por causa das atitudes dele, que ele é muito bravo e tal, e é um tanto arrogante, né? Inclusive, ele é cheio de si, de certa maneira, né? Ele não consegue entender, tanto que no começo, quando ele vai tentar se relacionar com a Selma Blair, né? Com essa personagem aí, a Miranda, ele pede ela em casamento, pô. Ele conheceu ela numa festa de casamento e tal, no dia anterior, entendeu? Um negócio assim, a semana anterior, né? E tal, e ela meio que aceita e se fica sem entender qual que são as motivações dela, né? Ela aceita movida pela profunda apatia que ela tem pela vida, né? Isso. É um filme interessante, eu acho que ele colocou, como nos filmes anteriores ele colocou a história bem nos anos 80, né, que é essa fase que ele viveu, inclusive músicas, trajes, né, e tal. Esse daí é um filme bem atual, né? É um filme bem mais atual. Tem uma cena nesse filme que eu acho muito boa, não é só uma cena, acho que é um conceito mesmo, que é essa coisa dele, da loja de action figures, que ele vai tentar trocar um action figure que ele comprou que tava com arranhão, né? E ele fica falando que eu tenho o ticket, né, e tudo. No final, tem a cena maravilhosa quando ele já tá, né, em coma no hospital, e aquele delírio que ele tem, né, na loja, que o cara fala pra ele, cara, todo mundo tem um ticket igual ao teu, esse ticket é a vida, né? Todo mundo ganhou a vida com as mesmas chances, né? Você não soube aproveitar, agora não adianta sacar o ticket agora, que tu já desperdiçou. Até porque o ticket, quando ele puxa, tá molhado, amassado, todo ferrado, né? É a vida dele que ele deixou ela se perder, né? Se destruir. É culpa dele mesmo. Exatamente. Até essa coisa dele falando sobre o filme, né? Eu vou voltar um pouquinho nisso, gente. Ele fala que... ele começa assim: nesses tempos de crise econômica, o conceito de jovens que continuam a viver com seus pais não é tão incomum. Há todo um gênero de filmes hoje que trata dessa questão, né? Aí ele cita, por exemplo, eu acho que até o Maurício falou, do Virgem de 40 Anos, ele cita esse filme, Ligeiramente Grávidos e tal, e depois ele continua. Vou pular um pouco para baixo. Você pode ser uma pessoa que tem um hobby, mas em determinado momento se pergunta se você é dono da coleção ou a coleção é dona de você. Então, nesse caso, eu acho que o colecionismo dele não é nem tanto essa nova geração, enfim, que nem eu falei no início, também, mas a gente pode analisar também como um escapismo mesmo, né? Uma coisa dele que, representa o que ele é ali, entendeu? Uma coisa fútil, sabe? Ele faz por gosto, enfim, entendeu? Pelo menos no filme, assim, né? Não tô criticando ninguém que faz isso, pelo amor de Deus. Mas ele confronta também, né? Mais uma vez, se até o próprio Judd Apatow não é profundo no seu Virgem de 40 Anos, talvez não seja a proposta dele também, aqui, de novo, confronta, né? E você, colecionador, por quê? Então é interessante que, de novo, ele confronta de alguma maneira, bem mais suave, mas ainda dá tempo dele ser profundo, que é quando ele fala com a Mia Farrow, que muito louco, com a mãe, né, do lado, e ele dizendo que, né, as pessoas deveriam olhar os problemas. Ela fala, encarar, é interessante ele falando isso, né, que ele é o imaturo e tudo, mas olha só o que ele fala: as pessoas deveriam olhar os problemas com a cabeça alta e encarar a verdade. E a mãe dele pergunta: e qual é a verdade? Que somos todos pessoas horríveis, né? As pessoas se olham no espelho todo santo dia e mentem para elas mesmas. Dizem que são bons, que se importam, que amam, mas lá no fundo eles se importam consigo mesmas. Pessoas tratam você como merda, todo santo dia. E então agem como se outras pessoas fossem merda. De novo ele fala de merda lá, como no Happiness. E então pegam um animal de estimação todo bonitinho e bem cuidado. Mas até os animais conhecem a dura primal verdade, que tudo gira em torno do que você quer. E se houver alguma gentileza ou generosidade, só vem depois de terem sido bem alimentadas ou terem dado uma boa transada. Achei demais isso, Muito legal, muito legal. As declarações, né? Tem cenas lindas. No final, quando tem uma cena eu coloquei assim, como se fosse a vida dele se ele tivesse tomado outras decisões, né, Marcos? A gente até conversou sobre isso, né? Que ele aparece dançando com ela, né? Numa casa muito simples, né? Com a Marie, com a secretária, né? Se ele tivesse aprendido a dançar, tivesse tido outras, né? Tivesse aprendido a enxergar, né? Porque afinal de contas ela estava afim dele, né? A secretária, né, que era uma mulher mais velha, né, mas estava afim dele, né? Então, uma pena, né? O final o personagem chega, né, a refletir justamente isso, né? Ele encosta a mão na cabeça, tira lá o papel de parede e vê a marcação, né? E tal, em que tá escrito lá Dark Horse, né? Que era como o pai chamava ele, né? Dos dois filhos, ele era o que o pai tinha mais esperanças que ia se dar bem na vida, e foi o contrário, né?
Sim. A crueldade também do Todd Solondz, acho que ela tá presente nesse roteiro também, porque tem acho que é o primo dele que ele vive dizendo que o cara é um inútil, um babaca, um idiota, né? E tudo mais. Mas o primo, no final das contas, vai ficar com o emprego que era dele, que ele nunca deu bola, e com a Marie, né? Que também era a pessoa que realmente sentia alguma atração por ele, que também que ele nunca deu bola e que no fim eram as únicas coisas que ele tinha, né? E a confiança do pai, né? Ele joga tudo fora. E ele vira uma versão trágica do Bastardo Amarelo do filme do Sin City, né? Por conta da hepatite. Né? É verdade. É triste o final, né? Mas esse daí também eu acho que do jeito dele ele leva uma reflexão interessante. Né? Sempre aquele negócio de você possui, né, as ferramentas para você definir o que vai ser da sua vida, né? E tal. Ele já é um homem bem sucedido, né? E tal. Quem é pobre talvez não tenha as mesmas, né, oportunidades, né? Mas pode fazer com que essas oportunidades apareçam também, né? Bom, a decisão fica pra gente, né? A gente toma a decisão que a gente quer fazer da nossa vida, né? Se a gente quer, que nem o Mal falou aí, olhar no espelho e falar, tá tudo bem, né? Eu sou amado e tá tudo perfeito, né? Ou a gente ficar se enganando diariamente, né? Eu acho que a mensagem desse filme, talvez o Dark Horse, acho que pode ser, a gente for resumir, é o seguinte: se você dirige um carro gigantesco, caríssimo, muito bonito, né? Mas que foi dado pelos outros e você não consegue nem preencher uma planilha direito, em algum momento tua vida vai desmoronar, tenha certeza disso, né? Então eu proponho aí, o que vocês acham? Considerações finais com uma dinâmica que a gente gosta de fazer, que é fazer uma pergunta pessoal, assim, vamos colocar assim, pessoal, assim, uma pergunta, que nem a gente falou sobre um exemplo, né? Não sei se o Mal escutou, se ele nos escuta, mas a gente falou do Game Pés Descalços, né? Uhum. A gente fez uma pergunta relativa, né? E tal, ou a guerra, ou a proposta do cineasta e tal. Um perguntar pro outro. Eu gosto muito dessa dinâmica aí, porque sempre tem coisa interessante que sai. O que vocês acham? O Emerson pergunta para Marcos, o Marcos pergunta para Maurício, por aí vai. Pode ser? Legal, pode ser. Rapidamente, quem quer começar então? Tu? Eu? Tá bom. Então vou perguntar pro Emerson. Emerson, você começou a assistir aí o trabalho do Todd Solondz bem jovem, né? Uhum. E você não sentiu estranheza, assim? Isso daí foi revelador para ti? Uma pergunta até pessoal que eu queria saber: os teus pais, eles souberam que você estava assistindo e tal? Eles se oporam, sim ou não? Como é que é a tua relação, assim, com o que você acessa e tal? É só esclarecedor e tal? Ou tem alguém tentando, sei lá, filtrar o que você conhece? Ou você recomenda que pessoas jovens assistam? Porque eu, particularmente, sendo mãe e tal, eu acho que o trabalho do Todd Solondz não é um material para pessoa muito jovem, né? Sem uma certa maturidade emocional. O que você tem a responder? O que você acha, assim? Brilhante essa pergunta, brilhante. É estranho, assim, né? Tipo, pensar melhor, assim. Eu acho que eu assisti, assim, porque eu tava numa fase de descoberta mesmo, sabe? Eu acho que até hoje, mesmo com 18 anos, né? E com a visão, né, de que todo mundo tem, da minha idade só, e não do que eu tenho dentro de mim, tipo, todo mundo julga que eu posso ser apenas mais um adolescente, entendeu? Eu acho que muitas vezes não é assim. Eu acho que o que prevalece mesmo é a postura e como você vai lidar com a informação, sabe? Eu acho que nesse caso, por exemplo, a minha mãe sempre foi muito aberta, né, comigo. Ela sempre falou abertamente sobre várias questões. Eu não tive um lado paterno muito assim. Enfim, eu tive uma certa coisa meio que essa dependência de histórias, entendeu? Eu precisava muito de preencher um lado meu, assim, com histórias, e que eu fui encontrando no cinema, né, com filmes. Eu assisti muita animação também, assistia séries, tipo, várias séries, assim, tipo Zorro, eu gostava, sabe?
E eu fui sendo criado dessa maneira, sabe? Assistindo, conversando com a minha grande amiga, que é a minha mãe, jogando também bola na rua, descalço, sabe? Então, a minha educação foi essa. E eu acho assim, eu não sei, tipo, o que eu poderia falar, sabe? Eu acho que cada um é cada um. Não tem como você pegar e falar, ó, eu indico, assim, Todd Solondz pra qualquer um e tal, sabe? Eu acho que... Eu até assisti, vocês falaram do Gaspar Noé, né? Eu até assisti os filmes dele, assim, muito jovem, sabe? Coisa de 15 anos também. Mas como é que você trabalha, assim, essa espécie de informação, né? Porque eu acho, sou eu, Angélica, eu posso estar totalmente errada aqui, que dependendo da tua maturidade emocional, da tua vivência, você vai fazer uma leitura, né, do cinema que você tá, né, assistindo, né? Tipo, é complicado isso, assim, né, que vendo, assim, obviamente é um pouco complicado, mas, tipo, foi tão natural, assim, a minha experiência com o cinema, assim, e tudo que eu descobri com ele, que ele me ajudou, assim, o que eu aprendi com ele, entendeu? A sinceridade que foi, eu acho que no meu caso, pelo menos, não haveria nenhum mal nisso, entendeu? Tudo que eu assisti, principalmente nessa época e tal, enfim, eu absorvi pra minha vida e eu posso dizer que o que eu sou hoje é por causa disso, entendeu? Se eu não tivesse assistido isso, não tivesse conhecido e tal, se eu não tivesse me encontrado no cinema, nesse cinema, talvez eu não, sei lá, sabe, eu não seria o que eu sou hoje, sabe? Não teria o pensamento que eu tenho hoje, entendeu? Hoje eu já, tipo, assim, eu já consigo estruturar melhor o que eu penso, sabe? Eu levo isso, essa visão crítica, essa naturalidade, tipo, isso acontece no mundo, eu não vou virar a cara para essas questões, eu vou simplesmente saber que ela existe, lidar com isso, aprender a lidar com isso na nossa sociedade, entendeu? Então isso eu acho que eu levei pra minha vida inteira, pra mim funcionou muito bem, meio que na sorte, não sei, assim, foi assim, no acaso mesmo, sabe? Não faria isso com um filho, por exemplo, assim. Mas eu acho que foi inevitável, entendeu? Eu sou hoje o que essas coisas me influenciaram, assim. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o cinema me educou, sabe? Independente do quão agressivo, até diria, foi, assim, entre aspas, né? Que legal. Certo. Então, agora você pergunta pra outro, entendeu? É assim que funciona. Ah, tá, mas pergunta... Se você quiser. Mas eu quero perguntar pra Angel. Daí como é que faz quanto a essa dinâmica? A minha pergunta tem que ser pra ti, Angel. Tem que ser pra mim? Então, só se o Emerson agora perguntar pra ti. Ah, então tá. Entendeu? Olha lá, Emerson. Qual dos filmes dele, assim, que você mais se identificou e por quê? Eu acho que eu já respondi, né? Com o Happiness. O Philip Seymour Hoffman é um masturbador, né? Eu ali não colo nada na parede. Mas vou te dizer que eu me identifiquei muito com a questão da masturbação do personagem, de todo, né? O trabalho do Todd Solondz, dessa questão mesmo do que não se fala, sabe? O próprio Dollhouse, né? O Bem-vindo à Casa de Bonecas, quando acho que foi um dos diálogos que mais impressionou, assim, como de primeiro, que foi o primeiro filme que eu vi, quando o menino fala que vai estuprar a menina, né? Eu disse, que é isso, cara? O que tá acontecendo? O que ele falou e como ela aceitou ou como ela viu. Ao mesmo tempo que a mãe pergunta, né? Quem era minha filha? Ah, é um menino da escola. Ah, ele é bonzinho? Ah, ele é ok. E isso me fez... E eu, como realizador, sempre pensei, eu quero escrever como Todd Solondz. Quero escrever uma coisa assim. Eu penso nessas coisas. Eu quero falar das verdades que eu vejo, das coisas que eu sinto. Eu nunca tive essa coragem. Nunca tive. Então, por isso que eu sou apaixonado pelo trabalho dele e invejo a coragem que ele tem. Então, eu digo o Happiness, Emerson, mas não todo, assim, o trabalho inteiro do Todd Solondz, assim. Eu me identifico com o Todd Solondz, né? Nem com o filme, né? Com ele que tá impresso nos filmes, né? Esse cara me interessa muito, porque, de alguma maneira, eu sou uma extensão dele, mais acovardada. Respondida? Respondido. Angel, minha pergunta é pra ti, então. Olha só. Tu comentou que é complicado pra criança, né? A certa idade. Tu falou até de maturidade emocional, né? Mas a questão é a seguinte. Até no próprio trabalho do Todd Solondz a gente vê isso. No Happiness, por exemplo, na mesa, uma hora o filho do Bill, ele fala sobre... Eu não lembro que personagem que era, de fato. Mas ele fala sobre o personagem, que ele é um viciado e não sei mais o que. E a mãe fica apavorada, né? Como é que tá falando sobre isso, né? Como assim? Como é que tu sabe sobre isso? Então, faz sentido com o que eu quero perguntar, que é... Se a tua filha... Você é uma filha, né? Sim, 15 anos. 15 anos. Se ela chegasse pra ti e de repente dissesse... não sei se ela, no caso, já conhece o trabalho, mas enfim, eu quero dizer... Ah, mãe, adorei o podcast, né? Sabe que eu adoro o trabalho do Todd Solondz. Tu ficaria surpresa em saber que ela vê os filmes? Como é que seria isso?
Olha, eu ficaria surpresa. Mas não assim por questões assim de moral e tal, de falar assim, como assim, né? Eu que sou mais velha fiquei chocada assim em assistir, né? Isso ia ficar surpresa por ela ter o interesse de conhecer e tal, até porque eu sei que é uma coisa meio idiota. Eu perguntei pro Emerson, porque quando a gente tem filhos, né, você não tem controle sobre o que eles conseguem acessar, né? É muita coisa, é muita informação e tal, e né? tu tem controle, e mais, um pai tem controle sobre a maturidade emocional do filho? Não, o pai não tem controle, mas o pai pode trabalhar isso daí, né? Sim, mas eu digo assim, a questão que eu quero falar de controle, perdão, quero só me explicar melhor, o quanto que um pai conhece a maturidade emocional do filho, entende? Porque a gente designa, né, o que vai ser, o filho vai ouvir ou ler, enfim, a respeito do que a gente entende que ele está pronto ou não. Mas o quanto que um pai realmente entende da maturidade emocional do filho, né? O quanto que esse pai, mesmo conversando muito com o filho, o que o filho pensa ou sente, entende? Eu quero dizer. Sim, entendi o que você está perguntando. Eu ficaria surpresa, mas ia ser uma surpresa, a princípio uma surpresa, porém ia ser agradável para mim. Porque eu já trouxe vários cineastas para ela conhecer. Ela conhece obras do Carlos Saura, entendeu? Bodas de Sangue e tal. Olha, Bodas de Sangue, hein? Que é ciúme, assassinato e tal, sapateado. Então, mas certos trabalhos, assim, eu acho que são um pouco mais... dependem muito da interpretação e tal. E ajuda você ter alguém para conversar. Quer dizer que, se ela for conhecer o Todd Solondz, eu ia adorar que ela escutasse o nosso podcast. Tá, mas como é que tu iniciaria ela com o Todd Solondz? Qual tu escolheria por primeiro? Eu acho que no Bem-vindo à Casa das Bonecas. Porque é uma menina, né? E tal, né? E o bullying é uma realidade, né? Então eu sempre pergunto pra ela, falar assim, alguém tá te enchendo o saco, você quer que a mãe vá lá pra falar com alguém? Não, tá tudo bem, mas uma vez ela já falou pra mim que, né, porque ela é assim gordinha, falar assim, estavam enchendo o saco sim, mas deixei pra lá, eu não gosto de briga, né, nem nada. A gente não tem controle sobre o que os filhos podem absorver desse mundo, né, mas eu ia falar o seguinte, muito bobos são os pais que acham que colocam a televisão, né, a TV aberta para ser uma babá eletrônica dos filhos, e que eles não vão ver toda a violência e todo o sexo, né, e tal. Você não tem controle sobre isso, você não deve ter, né. O certo é eles conhecerem mesmo, né, mas o bom é você dar liberdade para eles poderem conversar. Eu gostaria que, se vier a conhecer, que ela tenha a mãe também para poder, né, conversar e tal, que nem a gente está fazendo aqui no podcast, né. Perfeito. Então. E outra pergunta, só para complementar, vai te deixar mais confrontado ainda, e se agora batesse um agente do Todd e dissesse, olha, é o seguinte, a gente quer fazer um filme aí, a tua filha aí pode participar? Olha, não sei, eu acho que não. Dependendo, eu acho que não, assim, né? Eu acho que ela faz teatro, né? Já fez, né, Marcos? Por uma época bem grande o teatro, né? E pantomima teatral, era uma coisa totalmente diferente. Mas assim, eu acho que não, por enquanto não. Um pouco mais velha, sim. Perfeito. Então, eu não ia gostar. Eu ia ficar chateada com a cena. Olha como eu sou moralista, né? Vamos descascar essa cebola. Agora eu pergunto a você, né, Marcos, querido? O Marcos, ele é educador, ele trabalha com educação. E eu vou pegar a pergunta que o Maurício fez para mim e vou estender essa pergunta de alguma maneira para o Marcos também. O Marcos vê que os jovens, assim, lá, já ele trabalhando com educação, com crianças, assim, de uma idade relativamente pequena, né, e tal, elas estão muito sexualizadas, né, e os pais estão cada vez mais, que nem eu, assim, preocupados, e tal, e vem um bicho de 7 cabeças, em uma coisa que, às vezes, que nem é tanto, né. Como é que tu acha, assim, que dentro desse contexto e tal, e dentro da tua vivência como educador, o trabalho do Todd Solondz e tal, com uma sociedade cada vez mais preconceituosa e hipócrita? Mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Certos assuntos, né, você tem que tratar de maneira racional, aberta, esclarecida. Se você tratar de maneira hipócrita, né, ter 2 pesos e 2 medidas, você vai abordar da maneira errada e isso vai levar ao desastre, né? Então eu brinco que tem pais que é o seguinte: se eles sabem que o filho dele de 5 anos, né, ficou pelado na frente de uma menina de 5 anos para ter curiosidade de ver,
a genitália do outro, ele acha que aquilo é o fim do mundo, chega às vezes na escola querendo chamar a polícia e tudo, mas depois quando o filho ou a filha tem 9 anos, 8 anos, ele acha normal ele dançar o quadradinho de 8, cantar funk de duplo sentido, de triplo sentido, né? Então essa relação hipócrita com a sexualidade da juventude ou a sexualidade precoce e tudo, o resultado é gravidez aos 14 anos, aos 15 e tudo mais. Então tem que ter uma relação aberta, né? E conversar abertamente, né? E tal, né? Verdade, sim. E eu acho que também o que o Todd Solondz, a grande lição que ele dá é assim: você querer que o seu filho se enquadre no seu padrão, né? Do que é normal, do que é aceitável, do que é ser bem sucedido, do que é chegar em algum lugar na vida, né? E isso é muito perigoso também, né? Você querer que as pessoas se enquadrem em padrões pré-estabelecidos por você, do que é bom, do que é normal, do que é certo, e enfim. Você tem primeiro que se olhar e pensar que grande ser humano é você, né? Se você realmente serve mesmo como exemplo para alguém, né? De alguma coisa, né? Para começar, é a primeira pergunta que você deve se fazer antes de querer que seu filho seja seu espelho, né? Então acho que é por aí a coisa. E o Todd Solondz, acho que ele toda essa tragédia dele também serve para você perceber o que você não deve fazer na educação do seu filho, né? Então eu gostaria aqui de finalizar agradecendo a participação de você, viu, Emerson, que já colaborou conosco aí, junto a outros diretores sensacionais aí, que esses podcasts, não sei se já devem ter saído, né? Vamos ver se, né, a edição ajuda, né, e tal, mas muito legal. Sempre gostei muito disso no Emerson, viu, Mal? Esse negócio justamente dele experimentar. A primeira vez que eu conversei com o Emerson, eu elogiei muito ele. Eu falei, poxa, Emerson, eu tô tão feliz de você. Não reduzindo o jovem em si, né? Então, ela falava, você é uma pessoa jovem e curiosa, né? Que vem falar conosco, né? E procurar esse cinema. Eu senti aquele negócio de, poxa, que legal, estamos, né, trazendo tanta gente boa para falar sobre cinema, né? Tô muito feliz, viu, Emerson? Eu muito queria legal. Né, lindo? Eu queria... Oi, só queria perguntar pro Emerson. Emerson, eu me identifiquei muito contigo e queria fazer das palavras da Angel as minhas. Não te conhecia, não tinha te ouvido ainda. E fico muito feliz mesmo, muito contente, porque eu tenho uma história assim com o cinema, né? De muito cedo me aproximar do cinema e encarar ele mesmo como um personagem da minha vida, né? Um tutor, de alguma forma. E quando tu falou isso, de alguma forma, me emocionou. E como eu falei, assim, fico feliz de saber que... E quero só te abrir os olhos de alguma maneira, tu entender que o cinema é que te descobre, né? E que a gente tem que possibilitar daí os ouvintes agora entender isso, a gente se permitir que o cinema nos descubra, porque ele tem muito pra contar. E a gente tem que, né, se desarmar, né? Volta a falar de Magnolia, tu falou Magnolia, o Emerson, ele me ganhou de fato, e eu tô produzindo um vídeo, aí até falo pros ouvintes, fazer aqui o meu jabá, tô produzindo um vídeo sobre Magnolia faz 2 meses e meio. E vai ser vai ser talvez o único trabalho sobre um filme que eu realmente faço, e tô até a fim de queria excursionar aí, de alguma maneira tô pensando nisso, né, para falar sobre não só o Magnolia, mas o que ele trata, né, que pra mim é o filme da minha vida, né, Magnolia. Deixa o cinema descobrir você, né, ouvintes, que ele tem muito para contar e muito para ensinar, e eu fico muito feliz, Emerson, parabéns, assim, até agora não acredito que tenha 18 anos, e não querendo reduzir também o jovem, como diz a Angel, mas é que é difícil mesmo, é complicado achar um jovem tão interessado e curioso, né, e não só querendo devorar aquilo que lhe é apresentado, né, mas sim se desarmar e dizer, me devorem, né? É isso, eu como moro também em uma cidade pequena, né, o Maurício, moro no interior de São Paulo, né, então eu acabo sendo eu por eu mesmo, sabe, não tem ninguém para incentivar você a correr atrás de cultura, digamos assim, também, sabe, Você vê muita coisa por aí, sabe, você anda pela rua e você se sente muita coisa, sabe. Eu acho que você precisa de algo maior, né? Porque não um cinema pra te confortar às vezes, sabe? Te mostrar, tipo, isso aqui é seu caminho. Mais ou menos isso, assim. Acho que é isso, sabe? A gente se conecta, né?
com isso, assim, sabe? Olha, eu tô conversando com vocês, eu já admirava muito a Angélica, o Marcos, né? Você também é uma pessoa espetacular. Eu tô tendo a oportunidade de conversar com vocês hoje aqui por causa do cinema, entendeu? Esse cinema que me fez tanta companhia e agora vocês estão fazendo companhia pra mim, né? É coisa bonita, entendeu? Eu acho que isso que vale a pena, gente. Através de pessoas, né? Eu costumo falar que quando a gente vai falar de cinema, troque a palavra cinema por pessoa, qual como fica engraçado e fica bacana. A gente tá falando por causa de pessoas, né? Da vida. A gente tá falando por causa de vida. O cinema é a cópia do homem, né? Na verdade, o cinema cria o homem através de sua imagem e semelhança, que eu falo. Então, na verdade é isso. Então, que delícia a gente tá falando das pessoas, da vida, da nossa história. É interessante, assim, como tem alguns diretores, sabe, que, eu não sei, tipo, pelo dinheiro, enfim, não tem ambições, assim, e tal, de ser mais do que pode, enfim. Pela sinceridade mesmo, tipo, o Todd Solondz, que ele, tipo, tudo que ele coloca nos filmes, assim, parece que ele fala com o coração dele, sabe? E não é possível, assim, que você veja um tema que por si só já é meio tabu, enfim. Mas não é possível que aquela história, saiu do coração de uma pessoa que tem tanto a dizer, ela pode fazer mal pra uma outra pessoa, entendeu? Então eu acho que é isso, sabe? É a forma que você enxerga o que a outra pessoa tem a oferecer pra você. É basicamente isso que é a vida e é basicamente isso também que é o cinema, né? A gente pode esquecer. Que lindo, sim. Pô, parabéns, viu, Emerson? Obrigada pela participação. E antes de eu partir pro próximo aqui, o agradecimento, fala aonde o pessoal consegue encontrar, né? Que tu também tem um podcast, escreve uns textos lá, né? Qual que é o blog? Apresenta pro pessoal aí. Além de fazer participações em podcasts sobre cinema, assim, tal, quando o pessoal me convida, né, aqui mesmo, eu tenho um blog, né, chamado Cronologia do Acaso. É bem pessoal, assim, onde eu escrevo sobre cinema e comportamento também. Já tinha sido apresentado. Vocês já tinham apresentado pra mim, Marcos. Lembra? O Marcos me apresentou, já falou. A Índia falou. Acho que teve algum cast que tu me apresentou o link desse blog. Exatamente, sim. E olha o nome, hein? Cronologia do Acaso. Vocês lembram do podcast que a gente gravou? Hanek. Os textos do Emerson também são viu? bacanas, Vai me dizer também que viu, Emerson. Vale muito a pena. Você também viu os filmes no Hanek, é isso? É por isso? Nossa, adoro. Tu não tem 18 anos, rapaz. Tu tem 130 anos. Não, gente, tem 18 mesmo. Passa adiante isso, meu. E só por isso que eu tô gravando, que eu amo a Angel e o Marcos, acho brilhantes os serviços que eles fazem, prestam pra internet, prestam pra as pessoas, né? E passa adiante também, Emerson. Que legal, passa pro teu amigo, teu vizinho, esse teu conhecimento, essa tua bagagem aí, que é incrível. Tô fascinado mesmo. Muito bom mesmo conversar com vocês, viu? O Maurício aí, pessoa espetacular. Marcos, todo mundo aí, valeu mesmo. Assim, aprendi bastante hoje, de que eu emocionei no final, gente. Tô emocionado. Que legal. Tem que me segurar pra não chorar aqui agora. Então vamos continuar aqui. Ô Marcos, agradecer a você, querido, pela participação, né? E, poxa, agradecer por tudo, inclusive pela bagagem, né? Porque muito dos temas aqui das nossas pautas é você que ajuda a criar, né? E tá junto comigo. Então, brigadíssima. E suas considerações aqui no final, aqui, algum jabá que você queira fazer. Olha, primeiro eu que tenho que agradecer, porque na verdade a oportunidade de eu assistir os filmes do Todd Solondz foi por causa do podcast, né? E tal. Eu tava já nos meus planos, mas eu acabei vendo por conta dessa gravação. Foi uma experiência muito boa mesmo, né? Que eu tive e tal. Então, na verdade, eu que agradeço, né? Porque a culpa de eu ter assistido esses filmes de sexta pra cá é toda sua, do Emerson e do Maurício. A culpa é de vocês, viu? E tal. Não vou pedir desculpas. Então foi muito bacana. E o papo também foi muito bom, sabe? Eu aprendi bastante aqui. As considerações do Emerson, do Maurício, suas, deu pra eu olhar os filmes de outra maneira. Filmes que eu assisti há pouco, né? Há pouco tempo agora, recentemente, né? E tal. Então é muito bacana essa oportunidade de assistir, conhecer coisas novas e conversar sobre elas com pessoas bacanas, né? Então é prazer puro, eu só tenho a agradecer, viu? Tá certo, querido. E por último aqui agradecer a você, né, Mal, que é muito bom gravar contigo, você sabe que nossa, a gente adora mesmo, queria muito que você participasse mais, mas é uma correria a nossa vida, né, é uma loucura. Espero que no decálogo que a gente vai fazer no mês que vem, você possa, né?
Que é sensacional o Decálogo, e a gente tá tentando agendar uma data aí, né? E faz tempo já que a gente falou sobre isso. Não, e que delícia, que parece que tá dentro de mim. Eu lembrei agora do American Idol. Olha só, nada a ver e tudo a ver, né? A Nicki Minaj e o Kate Urban, ela falava toda hora pra ele, sai da minha cabeça, tu fala tudo que eu penso. Então eu digo, sai da minha cabeça ainda, porque sempre quando tu me chama é de uma coisa que eu adoro, de um cineasta meu favorito. Então eu agradeço muito. Se o dia que eu tiver um filho, eu quero ter, eu quero que conheça a tia moralista Angel e o querido educador Marcos Rod Stewart Mendigo Noriega. E com certeza também o querido Emerson. Emerson, tu não tem noção que eu gravo com eles, eu não muito, tanto quanto eu gostaria, mas há muito tempo já, né? E nunca conheci estes dois, a não ser um avatar, acredita? Não, a gente tem que acabar com isso daí, a primeira oportunidade a gente vai te conhecer. Já fizemos aí teve um evento em São Paulo que a gente já conheceu algumas pessoas e vai surgir essa oportunidade aí. Tô torcendo, viu? Quero conhecer vocês pessoalmente, viu? Por favor. E o jabá é isso aí, cabinecelular.com. Não, ia dizer meu site, não existe mais site, mas é youtube.com/cabinecelular. Aí meus vídeos aí sobre cinema, quando eu consigo postar e tudo mais. Poxa, Mal, brigadíssima mesmo, assim, por participar conosco aí, que a gente gosta demais mesmo. Obrigada de coração, viu, querido? Sempre. Eu não consigo dizer não pra vocês, sempre. Não abusem disso. Pode deixar que a gente é de boa índole. Então é isso, ouvinte. Eu agradeço também você conhecer a nossa experiência aqui, né, com esse cinema aí do Todd Solondz, né, e convidar você, se você por acaso escutou o podcast todinho, né, que saiu aí em 2 partes, e você não se arriscou a conhecer, que você vá conhecer o cinema do Todd Solondz, que vale muito a pena, né, e não vai te deixar com gosto doce na boca, vai te deixar talvez com gosto amargo, mas é uma amargura que leva a um crescimento humano. Então, o convite está aí, foi feito, tá? E quanto ao site, né, o que a gente tem promovido aí recentemente, né, a gente está agora com um projeto chamado Masmorra Play, que já saiu um videozinho da gente falando sobre fotos pós-mortem e a diferença da maneira de lidar com o luto, né, dependendo do país, né. Não é um assunto muito leve, né, mas o projeto já está aí, está no ar, a gente vai falar de vários curtas, né, e tal, e conheçam aí os projetos do Cine Masmorra aí, que trabalha os clássicos também, a gente fala dos clássicos, fala do que a gente assistiu ultimamente, né, que é um projeto muito legal, Mal, né, você já deve conhecer, que a gente fala o que a gente assistiu, né, sim. Muita gente adora, é muito bom, né, o pessoal fala assim, pô, eu fico esperando o BPM pra saber o que assistiu, né, é muito bom. E é isso, né, convido você, inclusive, a comentar, né, as suas impressões e tal, e mandar um e-mail pra gente. Nosso e-mail é contato@cinemasmorra.com.br, né, e que venham muito mais aí. Então, brigadíssima, fecha o podcast aqui, dando um beijo pra vocês todos, agradecendo a participação e até mais. Beijinho. Até, fiquem todos bem. Beijo, Mal.